Bem, gente, estamos aqui para falar sobre alimentação vegetariana em paciente que faz hemodiálise. Uma alimentação baseada em verduras e legumes e carboidratos está associada à diminuição de fatores de risco relacionados à doença renal. Então, a partir do momento quando a pessoa usa os alimentos saudáveis, ela vai evitar as doenças. Mas a partir do momento que passa a ter uma patologia, alguns alimentos acabam trazendo problema para aquela patologia. Primeiro, a gente tem que trabalhar com essa deficiência que foi criada ao longo da vida do paciente. Um exemplo, a pessoa que tem doença autoimune automaticamente tem problema com alguns alimentos que passa a ser inflamatório porque há uma inflamação. Então, quando você trata esse paciente, automaticamente você precisa tirar esses alimentos determinado tempo até que essa inflamação seja eliminada. Então, gente, a mesma coisa é a alimentação da pessoa que faz hemodiálise, certo? Então, a pessoa que faz hemodiálise automaticamente tem diabetes tipo 2, tem hipertensão, tem síndrome metabólica. Então, nós iremos aqui ter uma pergunta, né? Quais são os fatores que levam um paciente que faz hemodiálise não utilizar uma alimentação vegetariana? O nível de potássio no corpo são regulados pelo rim e o excesso é eliminado pela urina para manter o equilíbrio do organismo. O excesso do fósforo é eliminado pelos rins e, portanto, no paciente que tem doença renal crônica, ele tende a se acumular no sangue. Então, a partir do momento que o organismo tem uma deficiência, então o rim ele não consegue eliminar o excesso de potássio e nem de fósforo, acaba trazendo problema para o paciente. Então, o que acontece? Na doença renal, o metabolismo se modifica. Então, eliminado pelos intestinos, passa a ser de 15 a 20%. Então, a partir do momento que o rim ele não funciona, né, ele não elimina através da urina, essa eliminação vai ser feita pelo intestino. Então, aumenta essa eliminação pelo intestino de 5 a 20, de 15 a 20, né, por cento. Aqui, ó, no final, o paciente precisa, em diálise, ingerir mais proteína do que outro para manter a necessidade energética equilibrada. Então, o que é que acontece, né, com o paciente que faz a hemodiálise? O rim não funciona, ele já não elimina esse excesso de potássio, de fósforo, ele passa a comer proteína animal, que acaba trazendo problema para o intestino, que era um dos meios de fazer essa eliminação do potássio e do fósforo. Então, paciente com DRC apresenta mudança na microbiota e no tempo de trânsito cólico, implicando em várias mudanças na fermentação de bactérias e na geração de proteínas, proteção tóxicas. A gente sabe, gente, que o intestino ele elimina as toxinas. A carga diária de ácido está diretamente relacionada ao tipo de alimento ingerido, de origem animal, em espécie as proteínas. Então, o que eu quero dizer aqui? O que a gente pode fazer para estar colocando na alimentação do paciente que faz hemodiálise as proteínas vegetais, mas isso aí deve ser feito com cautela. Então, gente, independente da dieta ser boa, exemplo, a dieta crua. A dieta crua é excelente, né? Mas você não pode pegar a dieta crua e passar para a pessoa que faz hemodiálise. Por quê? Porque existe regras. Em qualquer doença, os alimentos bons, em alguns fatores, acaba trazendo problema para o paciente. Então, a gente tem que resolver o que foi criado, né, o problema que foi criado, para automaticamente, com o passar do tempo, o cliente, né, o paciente, começar a ter uma alimentação normal e mais saudável. Então, o que a gente faz? As plantas são a única fonte de alimento e fibra, que muda o perfil da microbiota intestinal para aumento da produção de composto anti-inflamatório e redução da produção de toxinas. A fibra também deve ser incluída na equação se o paciente em diálise constipa por causa da baixa ingestão de fibras, eles estão
reabsorvendo o potássio. Então, a gente tem que ter equilíbrio. Não estou dizendo que o paciente que faz hemodiálise deve ser tirado toda a proteína. O que a gente vai fazer de início é equilibrar, trazer uma parte da proteína vegetal para ajudar o intestino a fazer essa eliminação de potássio e de fósforo. E existe também, gente, técnicas que ajudam você a fazer isso, que é a fervura dos alimentos traz alimentos de baixo teor de potássio e de fósforo. Então, a gente vai aprender que quando a gente monta um cardápio para a pessoa que faz hemodiálise, você tem que fazer a contagem de potássio e de fósforo que aquela receita tem. Então, na próxima aula, eu vou fazer essas receitas, né, montar, né, a gente vai diminuir a proteína animal e trazer a proteína vegetal. E com o passar do tempo, a melhora do paciente, e se o paciente decidir que quer ser vegetariano, automaticamente ele vai poder, porque isso vai fazer essa mudança aos poucos, tá certo? Então, a gente não pode, a gente tem que ter cautela quando a gente usa alimentos para tratar o paciente, né? Então, tem pessoas que têm alergia a alimentos que criaram, né, ao longo da vida, criaram alergias, né? E aí também existe foi danificado, né? A pessoa às vezes não tem uma boa digestão, e tudo isso tem que ser analisado quando a gente monta uma dieta para o paciente. Qualquer dúvida, deixe nos comentários.